Sabe aquela ideia de que para ficar rico precisa ter sorte? Pois é, aqui a gente vai ver que não é bem assim. Na verdade, construir riqueza é como construir uma casa. Não tem a ver com sorte, e sim com método. É sobre ter um bom plano, uma fundação bem firme e ir colocando um tijolo de cada vez. Bora entender juntos como é que essa estrutura funciona de verdade. E olha só, a mensagem central do material que a gente está analisando hoje é exatamente esta. A riqueza é um processo pensado, sabe? É algo que se constrói, não que se acha por aí como um bilhete de loteria. É o resultado direto de entender e aplicar os princípios básicos. E o mais importante, fazer isso com consistência. Essa metáfora da construção é simplesmente perfeita. E é ela que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Pensa comigo. Cada etapa da vida financeira pode ser vista como um pedaço da construção dessa casa. Uma casa que precisa ser forte, segura. E o ponto principal? Tudo, mas absolutamente tudo, começa pela fundação. Não tem como fugir disso. Então vamos lá. O primeiro passo é esse, a fundação. Aquilo que vai sustentar a estrutura inteira. E, de novo, o que sustenta tudo não é sorte. É um conjunto de princípios bem sólidos. E o ponto-chave aqui é o seguinte: o sucesso financeiro que dura de verdade, aquele que se sustenta, vem de pequenas decisões, mas decisões consistentes, feitas todo santo dia. É muito mais sobre a disciplina de seguir um plano do que ficar tentando dar aquela tacada de mestre, sabe? Aquela aposta que vai mudar tudo da noite para o dia. No fim das contas, a consistência sempre ganha da intensidade. Ok, fundação estabelecida. Qual o próximo passo na construção? O projeto, a planta da casa. E nas finanças, essa planta é basicamente entender a diferença, uma diferença fundamental entre duas palavrinhas, ativos e passivos. É essa distinção que vai dizer para onde o dinheiro tem que ir. E o legal é que a definição é super simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Pensa assim: ativos colocam dinheiro no bolso. Passivos tiram dinheiro do bolso. Simples assim. A meta, então, fica óbvia, né? Acumular o máximo de ativos e, claro, diminuir ao máximo os passivos. E isso fica super concreto quando a gente olha para exemplos do dia a dia. Por exemplo, ações que pagam dividendos, um imóvel que está alugado, isso são ativos. Agora, o financiamento do carro, a fatura do cartão de crédito, esses são os passivos clássicos. A grande sacada é usar a renda para comprar mais ativos que lá na frente vão gerar dinheiro suficiente para pagar os passivos. Beleza, já temos a fundação e o projeto. Agora é hora de subir as paredes. As paredes dão a forma, a estrutura da nossa casa financeira. E essa estrutura é o orçamento. Uma das ferramentas mais conhecidas e eficientes para isso é a famosa regra 50-30-20. Ela é ótima para organizar o fluxo do dinheiro. Funciona assim, ó. A regra basicamente divide a renda líquida em 3 potes. 50% vai para as necessidades básicas, o essencial para viver, 30% fica para os desejos, aquilo que deixa a vida mais legal, e atenção aqui, os 20% restantes, que são cruciais, vão para construir o futuro e se livrar de dívidas caras. E olhando o gráfico, fica tudo mais claro, né? É um verdadeiro mapa para a gente equilibrar o hoje com o amanhã. E um detalhe importante, aquela fatia de 20% pode até parecer a menorzinha ali, mas acredite, ela é a mais poderosa de todas. É essa parte que está de fato construindo o futuro, sabe? Tijolo por tijolo. Bom, a casa está subindo, mas toda casa precisa de proteção. Proteção contra o quê? Contra as tempestades, os imprevistos. E nas finanças, essa proteção tem nome: reserva de emergência. Ela é o nosso escudo contra as surpresas da vida. Uma demissão, um problema de saúde, qualquer coisa inesperada. E aí vem a primeira pergunta, que é a mais óbvia e a mais importante de todas. Beleza, mas quanto precisa ter nessa reserva? A resposta aqui é bem direta. O ideal é ter o equivalente a 6 a 12 meses do custo de vida mensal. Por quê? Porque essa grana garante paz de espírito. Garante que, se acontecer alguma crise, dá para tomar decisões com calma, sem desespero. Mas não adianta só saber quanto ter. A outra pergunta, igualmente importante, é onde é que se guarda esse dinheiro? Porque, olha, não pode ser em qualquer lugar, não. O foco aqui não é fazer esse dinheiro render horrores. O objetivo é segurança e acesso rápido. Liquidez imediata. Por isso, o ideal é procurar investimentos de baixíssimo risco e com liquidez diária, ou seja, que dá para resgatar o dinheiro na hora que precisar, sem ter prejuízo. Certo. Nossa casa já tem fundação, paredes, está protegida. Agora, a gente precisa entender duas forças que ficam agindo sobre ela o tempo todo. Uma força que ajuda a construir e uma outra que corrói. De um lado, a gente tem o nosso maior aliado,
Os juros compostos. Pensa nele como um motor que acelera o crescimento de tudo. E do outro lado? Do outro lado está o inimigo invisível, a inflação. Ela que vai comendo o nosso poder de compra quietinha, sem a gente perceber. E qual é a mágica dos juros compostos? É uma ideia até que simples. São juros sobre juros. O dinheiro rende e aí os próprios rendimentos começam a render também. É uma bola de neve do bem. E é por isso que o tempo é o ingrediente principal aqui. Quanto mais cedo se começa, mais poderoso é o resultado. Já a inflação, ela faz exatamente o contrário. Se o dinheiro fica parado, sem render acima da inflação, na prática, ele está diminuindo de valor. A cada ano que passa, a mesma quantia de dinheiro compra menos coisas. Por isso, a meta número 1 de qualquer investimento é, no mínimo, ganhar da inflação. Ok, então, a gente já viu toda a teoria, a fundação, o projeto, as paredes, as forças em jogo, mas e na prática? Como é que a gente começa a botar a mão na massa? Vamos ver agora os primeiros passos práticos. E olha, esses 3 passos aqui podem transformar tudo. Primeiro, rastrear os gastos, anotar tudo, cada centavo, por um mês, para ter clareza de para onde o dinheiro está indo. Segundo, eliminar as dívidas mais caras. Focar total em acabar com juros de cartão de crédito, cheque especial, essa sangria precisa parar. E terceiro, a regra de ouro. Pague-se primeiro. O que isso quer dizer? Assim que o salário cair, já transfere aqueles 20% para o futuro, antes de pagar qualquer outra coisa. É uma virada de chave na mentalidade. E com isso, a gente fecha o ciclo, voltando lá para o comecinho da nossa conversa. Ignorar esses fundamentos todos é a mesma coisa que construir uma casa na areia. Sabe, ela pode até ficar de pé por um tempinho, parecer bonita, mas na primeira chuva mais forte, no primeiro vento, tudo vem abaixo. Por isso, o nosso papo de hoje termina com uma reflexão. Olhando para todos esses fundamentos que a gente conversou, disciplina, a diferença de ativos e passivos, orçamento, a reserva de emergência, essa briga constante com a inflação, como é que está a fundação dessa casa financeira? Ela está sendo construída em rocha firme ou em areia? A resposta para essa pergunta, no fundo, define a solidez do futuro financeiro de qualquer pessoa.